Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, dia 27 de abril de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço para a Quessia, por Valdeci de Souza, por Celestino David, por Veridiano da Oliveira Silva, por João Batista, por Meire Silva, meu irmão Pascoal, por Maércio Souza Teixeira, por Félix Ribeiro e Antônio Miguel Correa, lá de Rio Formoso, no Pernambuco. Um grande abraço a todos e um bom domingo, que Deus os abençoe. E hoje a igreja celebra o domingo da Divina Misericórdia. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia, domingo da Divina Misericórdia, festa instituída pelo saudoso São João Paulo II, nosso Papa, e nós temos esse encontro de Jesus. E nós vamos perceber que o dia que Jesus vai aparecer aos discípulos é o primeiro dia da semana, ou seja, o dia de domingo. Os discípulos, com medo, por causa das perseguições dos judeus a Jesus e aos seus discípulos, eles estão fechados com as portas trancadas. Mas o Cristo ressuscitado entra e se põe no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. Jesus não quer os discípulos preocupados, mas que eles verdadeiramente tenham a paz de Cristo Jesus. E Jesus vai dar a missão aos discípulos: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui Jesus institui o sacramento da reconciliação, porque Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos e dizer: tudo que vós perdoardes, a quem perdoardes pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. A misericórdia de Deus
presente para cada um de nós, para que nós possamos nos arrepender das nossas misérias e dos nossos pecados e assim termos os pecados perdoados. Jesus sabia que os discípulos iriam morrer, mas esse sacramento é da Igreja de Cristo reunida ali entre os discípulos e pela sucessão apostólica. Por isso, nós, Igreja Católicas, somos a Igreja do Cristo, a Igreja da sucessão apostólica, a Igreja dos Papas, porque o Pedro foi o primeiro Papa, até Francisco, que nos deixou, são 266 Papas. Todos a Igreja, governos passados, impérios passados, reinados passados, mas a Igreja de Cristo permanece em pé. A Igreja e seus sacramentos, pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sopro do Espírito Santo na sua Igreja, nos deu a graça, a misericórdia de Deus, de nos dirigirmos ao sacerdote e assim, pela ação do Espírito Santo, nossos pecados serem perdoados. E assim nós vemos que Jesus está ali, mas Tomé, junto com os discípulos, mas Tomé não está presente. E Tomé, quando os discípulos vão contar que estiveram com Jesus, que Jesus esteve no meio deles, Tomé vai dizer que só vai acreditar se tocar as chagas de Cristo, tocar o lado de Cristo perfurado pela lança. E assim, 8 dias depois, ou seja, domingo novamente, os discípulos realmente de novo reunidos. Por isso nós católicos, nós nos reunimos no domingo, pois é o domingo do Senhor, o domingo da ressurreição, o domingo das aparições de Cristo aos discípulos, o dia da igreja em Pentecostes, da igreja reunida no cenáculo. Por isso, aqui Jesus vai chamar Tomé e vai dizer: toca o meu lado, põe o teu dedo nas minhas mãos e coloca a mão do meu lado. Não seja incrédulo, mas sejas fiel. E assim Tomé vai fazer a profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus vai além e vai dizer: bem-aventurados os que crerem por terem visto, porque Tomé acreditou porque viu. Mas bem-aventurado somos nós que acreditamos na ressurreição do Cristo, acreditamos que Jesus é o Messias, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, acreditamos nos sacramentos da igreja, acreditamos na igreja de Cristo, acreditamos na assistência do Espírito Santo na igreja, acreditamos que as palavras de Jesus, quando deu as chaves da igreja do reino dos céus a Pedro, disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Portanto, meus irmãos, nós somos aqueles que acreditamos sem ter visto. Isso é fé. São João encerra o seu evangelho dizendo algo muito interessante para nós meditarmos, porque tem pessoas que sempre vão questionar e perguntar: onde é que está isso na Bíblia? Como é que está isso na Bíblia? Mas isso não está na Bíblia. Ora, o que está na Bíblia, muitas pessoas escolhem aquilo que querem que tiram, mas aquilo que é claro e evidente, elas deixam de lado. Veja como São João encerra o evangelho de hoje. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sim, isso se chama tradição. As coisas, nem tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus falou era incapaz
de caber num livro, na Bíblia, mas São João vai dizer que esses foram escritos para acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso é fé. Aquele que tudo vai apontar, onde é que está escrito, deixa eu ver, é como o Tomé, só acredita vendo. Não é o bem-aventurado como Jesus nos disse. Bem-aventurado aqueles que creram sem terem vistos. Que nós sejamos esses, aqueles que acreditamos. Onde é o tripé que a Igreja Católica está sedimentada? Na palavra de Cristo Jesus, na doutrina e na tradição. Faltando um desses, a Igreja cai. Por isso nós somos a Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.